Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo da série sobre ansiedade. Eu sou o padre Jovel Dalvino, psicoterapeuta. Neste vídeo vamos falar sobre ansiedade e luto. Com certeza, o luto é um dos piores momentos que uma pessoa possa passar em vida. Por mais que a morte seja algo natural, todos nós sabemos que vamos passar, mas quando ela vem nos visitar, levando um familiar ou amigo, alguém conhecido, até num bicho de estimação, vai deixar um rastro de dor, de tristeza, de vazio, de indignação. É claro que cada pessoa vai vivenciar esse momento do luto de forma diferente uma da outra, o que deve ser respeitado. A dor e a perca é de quem sente. Um dos maiores erros que alguém pode cometer em um velório, ao tentar acalmar, acalentar, consolar uma pessoa, é pedir para que ela não chore e não sofra. Caso você já tenha tentado essa técnica, você deve ter percebido que quanto mais você pede para a pessoa não chorar, não se desespere, mais essa pessoa vai chorar e se desesperar. Isso acontece porque a nossa mente, ela não consegue entender o não. Quanto mais eu peço, não chore, não sofra, não se desespere, a mente da pessoa entende que é para chorar, que é para sofrer, além de ser totalmente deselegante e falta de empatia. E é bem provável que até é possível que a pessoa sinta-se ofendida com você. Entenda, não tem como não chorar, não sofrer diante da morte de alguém que amamos. Se você não sabe o que falar, não fale nada. Apenas acolhe, abrace e acolha a dor de quem está sofrendo e fique quieto, fique de boquinha calada. Você precisa entender que o luto da pessoa deve ser respeitado. A pessoa deve ser respeitada na sua integridade, na sua totalidade da sua dor. Quem está passando pelo luto está sofrendo um mix de sentimentos. O luto é um conjunto de sentimentos, reações e experiências que a pessoa está vivendo naquele momento. A sua dor deve ser respeitada. Entenda, ela está sofrendo com a morte. Por mais que o luto seja um processo natural, ele causa sim muita dor, que vai também causar muitos outros sentimentos. Vai causar a tristeza, vai causar dor, raiva, indignação, incompreensão, negação, vai causar culpa, aquela sensação de vazio, aquela sensação de inutilidade, podendo gerar muitos questionamentos em busca de resposta que não vão ser respondidas, não vão ser encontradas. Algumas pessoas podem entrar em conflito com a sua própria fé, com a sua espiritualidade, culpando Deus, se revoltando contra Deus. Entender que cada pessoa vai lidar com o luto de forma diferente e não há um tempo, um padrão para conseguir superar. Algumas pessoas podem conseguir superar o luto em uma semana, 15 dias, outras em um mês, algumas podem levar 6 meses, um ano ou até mais. Agora, há outras pessoas que não conseguem sair do luto, vão passar a viver um luto permanente, ficando preso na dor do luto. E quando perceber que o luto está se estendendo, se prolongando muito, é hora de procurar ajuda. Superar o luto não significa que vamos esquecer, abandonar a pessoa que faleceu. Superar o luto não é esquecer, é reaprender a conviver com essa nova realidade. No velório, eu sempre falava que a partir de hoje é uma nova vida para quem parte e também para quem fica. Quem fica precisa reestruturar, precisa aprender a conviver sem a presença física da pessoa. Esse processo, esse reaprender é necessário, o que não é e não vai ser fácil. Muitas pessoas não conseguem mais encontrar o sentido da vida, perdem o sentido da vida por completo. E é nessa hora que nós precisamos agir para ajudá-lo. O período do luto é um período sagrado que precisa ser respeitado, independente da maneira que a pessoa viveu com a pessoa enquanto estava viva.
Isso não cabe a nós julgarmos ou se colocar no lugar de juiz. Cada um sabe da sua vida. Algumas pessoas acabam, de certa forma, julgando de forma errada a dor de quem fica, comparando com a vida, com a pessoa estava vivendo enquanto que ela estava viva. Nós não sabemos o real motivo pelo quais essas pessoas não estavam mais próximas. Apenas passa a respeitar a dor de quem está vivo. Vou trazer aqui um exemplo para clarear aquilo que eu estava falando. Por exemplo, um filho teve um convívio conturbado com seu pai e com a sua mãe. Esse filho carrega dentro de si muitas feridas emocionais, muitos traumas eh, da infância. Teve uma infância conturbada. Nunca teve amor, carinho de pai nem de mãe. Viveu sentindo a falta do convívio mais próximo com ele. E nos últimos anos, por vários motivos, acabaram brigando e se distanciando. Esse pai ou essa mãe morre. Algumas pessoas acabam alegando e julgando que esse filho não tem o direito de sofrer porque não tinha uma convivência com seus pais, não era próximo dos seus pais. Gente, quem somos nós para sermos juiz e dizer se ele tem ou não tem o direito de sofrer? Dependendo de como ele vai encarar, enfrentar a morte do pai ou da mãe, pode ser muito mais dolorido do que estivesse próximo. É bem provável que todas as suas dores emocionais, as suas feridas, os seus traumas vão vir à tona, vão ser acionadas, causando nesta pessoa viva mais dor e sofrimento. Falo isso para que, quando você ver alguém sofrendo por causa do luto, apenas respeite a dor. Às vezes, muitas pessoas de boca calada são mais sábias e inteligentes do que falar em mil palavras e besteiras. Aprenda e saiba silenciar e acolher a dor de quem sofre. Na fase do luto, é importante termos empatia e compaixão com a dor de quem sofre. Precisamos ampliar o cuidado com a pessoa que está sofrendo o luto. O mesmo cuidado precisamos ter conosco caso também um dia passarmos pelo luto, que não é fácil passar pelo luto. O luto em si, ele não é uma doença, é uma fase, é um momento de muita dor e de muito sofrimento, de tristeza. Quando essa fase se torna prolongada e intensa, pode sim levar à ansiedade ou à depressão. Daí a importância de identificar o cuidado com a saúde física e emocional da pessoa enlutada. No processo do luto, é normal sentir algumas reações físicas e emocionais muito semelhantes às da ansiedade. Por exemplo, coração acelerado, dificuldade de respiração, tristeza prolongada e profunda, falta de interesse, falta de apetite, o desânimo, tristeza. Precisamos ficar atentos a todos esses sintomas. Eles sempre vão vir, vão surgir, principalmente quando começamos a lembrar da pessoa falecida, que bate a saudade, aquela dor no peito, aperta. O luto é um processo natural, um período de readaptação da nossa vida, período que vai nos permitir refletir sobre a vida, passando a compreender o quanto aquela pessoa era importante em nossa vida, quantas marcas profundas e positivas ela nos deixou, o que permanecerá para sempre em nossos corações enquanto nós vivermos. E cada vez que lembrarmos, estamos homenageando esta pessoa que amávamos. Também eu costumava dizer nos velórios que é diante da morte que nós precisamos começar a entender o sentido da vida. A nossa vida neste mundo ela é muito curta, ela é muito breve, passageira. Precisamos aprender a viver, aproveitar a vida da melhor forma possível. Lembre-se de que o luto ele não é uma doença, mas traz reações e sintomas muito semelhantes ao da ansiedade, que acaba afetando de forma drástica quem está passando pelo período do luto. A ansiedade é natural. Todos nós, seres humanos, a temos e faz parte do nosso sistema de proteção. A ansiedade, quando ela se torna prolongada, ela se torna perigosa. Quando não conseguimos mais manter o controle sobre ela, e ela passa a ter o controle sobre nós.
Quando ela passa a se tornar descontrolada, passa a gerar complicações na vida de quem está sofrendo. Quando a pessoa está passando pelo luto, é natural, diante do sofrimento, da tristeza, gerar ansiedade. Por isso, no processo do luto, é importante que a pessoa seja acolhida, acolhida na sua dor, na sua integridade, e tenha sempre ao seu lado pessoas com quem possa conversar, desabafar, chorar, aquele ombro amigo, aquele abraço fraterno. Pessoas em que a pessoa possa expressar o seu sentimento sem ser julgada, mas acolhida. Mesmo passando pelo processo do luto, é importante voltar o mais rápido possível para as atividades normais da sua vida. Evite ficar trancado dentro de casa, evite se isolar das pessoas, evite ficar trancado no quarto. Busque realizar algumas atividades diferentes que te tire da rotina, da zona de conforto e que te possa te ajudar a extravasar um pouco a tua angústia, a dor que você está passando. Evite bebida alcoólica. O álcool não é e não será uma boa companhia. Na verdade, é uma péssima companhia, uma péssima ideia. Passar pela perda é sempre muito angustiante e dolorido. Esse processo é muito particular de cada pessoa. Cada pessoa vai viver de forma diferente este processo, podendo ser momentâneo, passageiro ou perdurar por alguns anos. Acredito de forma muito particular que a forma como a pessoa ela é acolhida, ajudada a passar por esse processo de dor, do luto, ela vai conseguir sair dele mais rápido. Se a pessoa que vive no luto, ela for acolhida, ajudada, motivada, ela vai conseguir passar pelo luto e sair dele de forma mais rápida. Caso contrário, ela vai ter dificuldade de conseguir sair e voltar para a sua vida normal. Caso você esteja passando pelo processo do luto, não tenha pressa. Respeite o seu tempo. É o seu tempo, é a sua dor. Busque meios que te possam ajudar a passar e sair o mais rápido possível deste momento. Caso comece a perceber que o processo está ficando cada dia mais difícil, pesado, angustiante, percebendo que a ansiedade está aumentando, está te dominando, é o momento de você ter a humildade e procurar ajuda. Tenha autocompaixão de você, cuide de você, ame você. Se a ansiedade já está atrapalhando a sua vida, não tem mais o que esperar. Não tem o porquê você ficar aí com mimimi. É hora sim de procurar ajuda, é hora de ter humildade. Pode procurar ajuda através de uma terapia cognitiva, comportamental, um psicólogo, uma terapia comportamental que vai te ajudar a ressignificar essa dor. O importante é não persistir em viver assim na dor, que só vai acabar te prejudicando mais e mais. Mas afinal, por que o luto gera ansiedade? Como já mencionado, já falado, é natural sentir ansiedade no luto. Nós ficamos ansiosos, deprimidos, tristes quando perdemos uma pessoa que amamos ou um bicho de estimação. A separação é um momento difícil. Quando você começa a tomar consciência de que nunca mais vai conviver na tua vida, encontrar com aquela pessoa, é um momento difícil, não é fácil, dói. Ficamos tristes quando temos a consciência de que perdemos algo. Na morte, é forte este sentimento de perda. A sensação de perdermos algo nos causa muita dor e tristeza. A separação não é fácil. No processo do luto, é normal sentir tristeza e ficarmos ansiosos, tristes. Enquanto a ansiedade for normal, dentro do processo, ou seja, ela é controlável, está tudo bem, tudo certo, está normal. O problema é quando a ansiedade passa a se tornar incontrolável. Ela passa a nos controlar, atrapalhando a vida de quem está passando pelo luto. Quando ela atinge esse padrão, passa a se tornar patológico, uma doença. Aí é importante conseguir cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos e pensamentos, buscando mantê-los sob controle. Por isso, você pode usar técnicas de relaxamento, meditação, respiração, oração. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo
um vídeo da série também sobre ansiedade, onde que eu apresento várias técnicas. E é importante aqui também abrir um parênteses para falar sobre o luto das crianças. A maioria das pessoas acredita que as crianças não sofrem com luto, ou que elas se recuperam com mais facilidade, o que não é verdade. As crianças elas sofrem sim e muito com luto. O que acontece é que o luto das crianças acaba sendo diferente do processo do adulto. Nós adultos sofremos já de imediato, na hora que recebemos a notícia. A criança não. Muitas crianças vão começar a sentir e passar pelo luto quando a saudade começar a apertar. Quando a criança começa a entender que a pessoa não vai mais voltar. É aí que vai começar a viver o seu luto. A fase da infância é a fase da imaginação, da criação. As crianças começam então a imaginar que aquela pessoa vai voltar a qualquer hora. Elas acabam criando uma expectativa da volta. E quando elas começam a entender que não há mais volta e começam a sentir saudade, este processo vai ser muito doloroso para as crianças e muitas delas entram em ansiedade e depressão. Entenda, as crianças sofrem com luto. Elas vão precisar sim ser assistidas, vão, vão necessitar de cuidado. Quando essa atenção não é dada, a criança poderá ficar presa no luto para o resto da vida. Quantas pessoas que eu já atendi que estavam presos na morte de um familiar ou de um bicho de estimação. O luto na infância não curado vai se tornar um monstro na vida de adulto, se tornando bloqueios mentais que ela vai carregar para o resto da vida, o que vai trazer várias consequências negativas na vida de adulto. Como nós adultos, algumas crianças vão passar de forma diferente, o que vai depender do vínculo afetivo que a criança tinha com o familiar falecido. Quanto mais próximo, quanto mais íntimo, maior será a dor. É importante que nós adultos também possamos entender que muitas crianças, quando são muito apegadas ao seu animal de estimação, sofrem com a morte do seu bichinho. Elas passam a viver um processo de luto. Em muitos casos, precisam ser acompanhadas com muito mais carinho e atenção. Não ignore a dor de uma criança. Não ignore, você pode estar criando um mal imenso. E neste processo do luto, é importante que os adultos vão aos poucos orientando as crianças sobre a morte. Elas acreditam que a morte ela é reversível. Mesmo nessa idade, é importante que elas vão compreendendo sobre a morte, que a morte não tem volta, que elas possam ir assimilando que a morte é um acontecimento irreversível, não há volta. Morreu, não volta mais. Respeitar este processo também é fundamental e fazer com que a criança passe a entender isso também é fundamental. Ao perceber que a criança está muito triste, desanimada por um longo período, é hora de procurar uma ajuda profissional. É importante falar sobre a morte, mesmo que você também esteja sofrendo com a morte do seu familiar. Ao falar, busque entender o que a criança entende sobre a morte. Qual é o seu conhecimento, o seu entendimento sobre este momento? Ter essa clareza vai fazer com que passe a respeitar os limites cognitivo e emocional da criança e assim você vai conseguir conversar com ela de forma mais natural e vai conseguir responder de uma forma lúdica às dúvidas desta criança em relação à morte. O luto, ele é universal. Todos nós um dia vamos passar em algum momento da nossa vida. É um período de adaptação à perca de alguém ou algo significativo em nossa vida. A dor do luto não é sentida somente quando alguém que amamos morre. Ela também pode ser sentida, como já mencionado, quando um animal de estimação morre, a perca de um emprego, uma casa, um carro, um fim de um relacionamento amoroso, o fim de um casamento. Quando você passa por uma calúnia muito grande, tendo a tua vida destruída, jogada na lama, na lata do lixo, ou até mesmo
para uma mudança para uma nova cidade ou país. Quando passamos por esse processo de perca, vai nos gerar muita dor, muita tristeza, muita indignação. O luto é uma reação normal, natural, diante do fato sofrido que nos causa tristeza, que vai nos causar raiva, indignação, culpa, solidão. Apenas lembre-se, a dor ela é diferente para cada pessoa e pode durar semanas, meses ou anos. É importante entender a dor da pessoa. Aprenda a ter empatia, acolher a dor do outro, sem julgar, sem condenar, apenas acolher. Se você não precisa falar nada, apenas dê o teu ombro para que esta pessoa possa chorar, chorar a sua dor, desabafar, que ela possa contar com você. O luto é um dos piores momentos que nós vamos passar em nossa vida e todos nós vamos passar. É um período sagrado que precisa ser respeitado. Por isso, respeite o luto de quem está passando. Gostou deste conteúdo? Curta, comente e compartilhe. Caso você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Vou pedir a você também que acione o sininho para que quando entrar os próximos vídeos, você seja o primeiro a ser notificado. Vou pedir um gesto concreto para que você possa ser um missionário e ajudar as pessoas a superarem a dor do luto e a ansiedade compartilhando este vídeo com todos os teus amigos, grupos de amigos, pessoas que estão passando pelo processo do luto.